de um ano de vida. Nas variáveis analisadas no estudo, a gente tem as variáveis qualitativas, que sejam nominais ou dicotômicas, e as quantitativas. No caso das qualitativas, a gente pode ter as nominais, como gênero, por exemplo, e já nas dicotômicas, a gente pode ter as variáveis que possam ser analisadas como variáveis que possam se enquadrar em sim ou não, acima ou abaixo, e nas quantitativas são mais ou menos os meses da criança, com quantos meses ela nasceu, ou variáveis que a gente possa quantificar. Quando a gente olha os desfechos de interesse do estudo, a gente vai buscar principalmente por mortalidade neonatal e perinatal, morbidade infantil, complicações na gravidez ou desfechos intraparto e neonatal. Quando a gente fala da análise de dados do estudo, a gente vai fazer uma análise qualitativa e uma análise quantitativa, olhando bem a qualidade dos estudos e a análise estatística. Avaliando a qualidade do estudo, vamos procurar em todos os estudos que forem selecionados para a nossa revisão sistemática, se esse estudo tem uma validade interna, se ele tem uma validade externa e qual método estatístico foi utilizado para ser avaliado os critérios e as questões e as variáveis desse estudo, se esse estudo ele é de qualidade, ou seja, se o estudo é confiável, se o estudo vale a pena ser enquadrado dentro da nossa revisão. Além disso, a gente também olha na análise estatística o tipo de desfecho clínico que foi dado para o estudo selecionado, quais foram os possíveis tratamentos utilizados, se foram utilizados tratamento nesse tipo de estudo, e se o estudo tem uma possível heterogeneidade, se a gente inclui essa heterogeneidade, se ignora, se engloba tudo isso. Nos aspectos éticos, não vai ser preciso uma aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa, já que esse estudo é basicamente utilizando dados secundários que vão ser obtidos de outros estudos e não vai ser trabalhado com dados primários, então não vai ser feita nenhum tipo de coleta de dados, a gente não vai trabalhar com pessoas ou obituários, prontuários, nada disso. Então não vai ser preciso uma aprovação do Comitê de Ética, graças a Deus. Falando um pouco mais sobre o cronograma, então a gente vai ter todo esse cronograma que a gente já sabe durante um ano, até mais ou menos o mês de agosto, que vai englobar a coleta de dados, as análises, a submissão e elaboração dos relatórios, tanto o parcial quanto o relatório final, que tudo isso vai resultar na elaboração de um artigo e na apresentação de congressos. A equipe envolvida nesse trabalho é a orientadora, a doutora Luciane Rocha, eu que sou, no caso, a maior interessada no estudo, o André Lúcio e a Neide Alegre. Quais são os resultados esperados? Os resultados esperados do nosso estudo, que vai ser aprovado, vai ser principalmente avaliar o desenvolvimento dessas crianças com taquicardia fetal, determinar possíveis causas subjacentes dessas taquicardias, quais são as principais causas, quais as maiores intercorrências que ocorreram durante a gravidez, já que essas doenças são principalmente congênitas, então quais são as intercorrências que estão ocorrendo durante o desenvolvimento dessas crianças para que elas venham a nascer com esse tipo de doença congênita e principalmente acompanhar os dados obtidos por meio desses estudos, de modo que possa oferecer uma possível ação de prevenção para essas crianças e principalmente diminuir a mortalidade e a morbidade infantil. O plano de publicação é principalmente os congressos, né, e algum possível artigo, então o Congresso Brasileiro de Cardiologia, e talvez uma publicação na revista do HUGV. Essas são as minhas referências, e nos agradecimentos, fazendo uma brincadeira por todo o esforço que eu fiz, mas eu queria principalmente agradecer a Liga, a orientadora, e a Deus e a família e os amigos, porque foi um período bem difícil para desenvolver tudo isso, mas graças a Deus deu tudo certo. E obrigada. Parabéns, Bruninha. Você fez em 10 minutos e 20 segundos.
Sandro, você quer começar? Começar. Acho que tu pode começar. Tá bom. Bruninha, primeiro, eu gostei muito da Lu, sua... rapidinho, desculpa. Bora fazer assim, ó, pra gente não roubar a pergunta um do outro. Tu pergunta uma coisa, depois eu pergunto outra, depois tu pergunta. Depois de novo. Tá, tá. Ei, Sandro, Oi. eu só não. Ficou só um pouquinho difícil de entender. A tua voz está um pouquinho abafada. Não sei se está para outras pessoas. Ai, meu Deus. Ele tá na farra. Eita. Tá, vou lá fazer minha pergunta. Bruninha, parabéns pela tua apresentação, eu gostei muito. Eu adoro a doutora Luciane. Espero que tu consiga publicar esses congressos. Eu já fui em um, é muito legal. Primeiro, uma crítica. Uhum. Você não colocou a referência nas imagens. E, tipo assim, o slide tá bem clean, gostei. Só que, assim, eu achei que tu podia ter aumentado um pouco a fonte, entendeu? Eu não sei se online agora tá ótimo. Obrigada, Sandro. Online agora tá ótimo porque, tipo, é tela. Mas quando tu for apresentar em um público maior, tu aumenta um pouquinho. Mas eu sei que quando for presencial, tu vai dar uma ajeitada no slide. Tá, eu tenho uma pergunta e o Sandro faz outra pergunta. Quando tu colocou na introdução, eu tenho uma dúvida. As taquicardíacas fetais, as maiorias, elas são idiopáticas ou são patológicas? A Tu viu maioria. isso quando tu estava fazendo a revisão de literatura? Tu sabe se Aham. a maioria das taquicardíacas fetais, elas são idiopáticas e benignas ou normalmente elas são patológicas? Elas são benignas. A maioria delas. Sabe um percentual? Porque é legal colocar isso na tua introdução. Entendi. Cara, não lembro. Eu não lembro o percentual, não lembro se é 80, por aí. É por Mas aí. Tem algumas literaturas que falam que é tipo até 90%. Aí é legal, tipo, tu colocar na tua introdução, tipo, apesar de ser benigno, tipo assim, quando é realmente patológico, é um fator de grande risco, uma gravidez de alto risco, pelo alto nível de desfecho ruim. Mas, sim, entendi. beleza, vai, Sandro, faz aí a tua pergunta. Boa noite, Bruna. Também gostei muito da tua apresentação. Eu acho que tu foi bem objetiva e bem direta. Eu só fiquei com a dúvida em relação aos resultados esperados. Na Uhum. questão de, tipo, que tu falou, como que a gente poderia ajudar a prevenir a prevenção para essas crianças. Tu tem alguma ideia de o que poderia ser feito? Ou, além disso, do resultado do esperado mesmo? Cara, é porque assim, como é algo congênito e a maioria delas é benigna, então o que eu pensei? Pode ser que alguma intercorrência durante a gravidez tenha gerado isso, por exemplo, a mãe fazer algum tipo de substância durante a gravidez e aí a criança nasceu com esse tipo de problema. Ou então ela não fez o pré-natal corretamente, ela fez algum tipo de utilização de medicamento. Eu acho que quando eu pensei nas possíveis ações de prevenção, foi mais no caso de dar um direcionamento de ações que a mãe poderia fazer para evitar, entendeu? Não me fugiu nada da mente além disso mesmo. Entendi. Tipo, fora isso, eu com o meu conhecimento de vida, que assim é pouco, sabe? Eu não sei como eu poderia sugerir, mas assim, eu posso conversar com a doutora, que com certeza ela vai saber mais do que eu. E aí a gente pode tentar ver mais ações, se cabe aqui, entendeu? Amiga, Entendi. uma boa ação seria incluir o eco no pré-natal, porque no pré-natal, principalmente do Amazonas, não tem eco. É verdade. Então, assim, para você avaliar uma ataque cardíaco, é bom fazer um eco. Aí é bom você pegar grávidas com fatores de risco. Justamente, nessa pesquisa vocês podem ver, tipo assim, quais são as grávidas com maior tendência, o que elas fizeram, justamente para ter um rastreio maior. Entendi. Tá, a minha pergunta, amigo, é que assim, é uma revisão sistemática, certo? Sim. Toda vez que você for fazer uma revisão sistemática, isso fica para você e para o pessoal da liga. Quando você for apresentar, você tem que focar muito na metodologia, porque uma revisão sistemática, tipo assim, ela tem um alto nível de evidência, só que para ela ter um alto nível de evidência, ela, tipo assim, sabe aquelas revisões, tipo, a de Crokane, não sei falar esse nome certo, mas assim, Aham.
para ela ter uma grande validade e evidência, ela, tipo, tem avaliação em pares, são anos desenvolvendo. Então, quando é uma pesquisa, assim, tipo, acadêmica, para você mostrar que realmente não teve vieses, não foi, tipo assim, eu quis mostrar que isso existe e, pelo meu interesse, tu explora bastante a metodologia. Tu faz um fluxograma, fala assim, olha, nosso fluxograma, a gente vai pegar essas bases de dados, aí dessas bases de dados, a gente vai primeiro ler o título para ver se encaixa as nossas palavras-chave, sabe? Tem que fazer um fluxograma das etapas, porque assim você mostra qualidade na sua revisão sistemática. Entendi. Eu até mostrei, acho que em alguma apresentação aqui, que vocês têm que fazer isso. E é importante vocês falarem, já que tem colaboradores, que é o André e a Neide, vocês falarem, os artigos eles vão ser avaliados por mim, depois eles vão passar os colaboradores. Caso haja divergência, vai ter um terceiro colaborador que vai analisar. Porque numa revisão sistemática tem que focar muito na metodologia e explicar assim detalhadamente, porque assim, mostra que você tipo não fez uma revisão por interesse. Aí tá. Aí a minha pergunta, para o Sandro não querer me matar logo, amigo, o que é validade externa e interna? O que você falou no slide? Então, mas isso é relacionado mais aos estudos selecionados, entendeu? Então, tipo assim, na minha cabeça a gente vai pegar ensaios clínicos randomizados. E a partir desses ensaios clínicos, a gente vai ver na parte... Opa, peraí que saiu da apresentação, gente. Na parte da qualidade do estudo, se o estudo que foi selecionado, ele tem uma validade externa e se ele tem uma validade interna. Se ele tem uma validade interna, é se ele pode ser aplicado nas condições que foram feitas os estudos para pessoas que estão sendo avaliadas naquele estudo. E na validade externa é se ele, nas condições da vida real, com as condições que tem do estado de saúde das pessoas, ele pode ser, a partir dos resultados daqueles estudos, pode ser aplicado para as pessoas que se equiparam às condições analisadas no estudo, entendeu? Então, tipo assim, na vida real não vai ter todo o preparo que foi feito naquele estudo, obviamente, mas pelo menos o resultado que foi obtido naquele estudo vale, tipo, para as pessoas que estão englobadas pelo menos na mesma amostra. E, enfim, é basicamente isso. Não sei se deu para entender. Deu sim, amiga, eu gostei. Tipo, o pessoal da liga, tipo, acho que sabe também, mas validade interna é justamente a qualidade geral da pesquisa, a qualidade da evidência, se a pesquisa foi realmente feita uma metodologia certa, o design da investigação, e a externa é que você pode generalizar os resultados. Basicamente. Porque como tu falou, realmente a parte da revisão sistemática, ela tem muitos detalhes, muitos pormenores para avaliar, principalmente os estudos que estão sendo englobados, né? E eu doida de escolher essa metodologia ainda, né? Mas tudo bem. Mas é porque foi a metodologia sugerida pela orientadora. Eu sei, ela adora revisão sistemática, eu tive que fazer uma também. Mas vai dar certo, amiga. E aí, tipo assim, eu também fiquei doida olhando que tem muita coisa, e aí quando eu tava falando, tava dando quase o dobro do tempo, então eu tive que ser um pouco mais sucinta. E aí eu tentei até falar rápido, porque senão não ia dar o tempo. E, enfim. Mas eu sei que realmente tem que analisar, tanto que os outros slides estão mais simples, e a parte de material e métodos é a que toma, tipo, na maior parte do slide, sabe? Porque realmente tem que avaliar a qualidade do estudo, aí na parte quantitativa, a gente tem que fazer análise estatística, tem que olhar os dados, tem que reunir os dados para chegar numa só análise de todos os artigos, enfim, é bem complicado. Mas eu acho que vai dar certo. Beleza, Bruninha, essas são as minhas perguntas. Se você quiser falar alguma coisa, parabéns pela apresentação e é isso. Acho que eu também não, gostei muito da apresentação. E eu ia falar exatamente isso que a Lu falou também, da questão do fluxograma, porque é bem importante para dar mais validade e evidência para o teu estudo. Mas é isso, Bruna. Parabéns. Vai dar certo. Volta no teu plano de publicação rapidinho. Volta no quê? No plano de publicação. Os seus planos futuros. Tu vai tentar publicar o Paik com ele? Vou, mas é porque todos
Todo mundo aqui não vai tentar, não? Eu achei que já era implícito. Ah, tá. Tá bom. Só pra Não, saber, né? perdão, eu deveria ter colocado, de verdade. Tu vai colocar no do HGV, no do qual, tu já sabe? Eu vou tentar no do HUGV. Mas, Ah, sim. mas Tudo bem. Vai dar certo. eu vou tentar isso. Tanto que eu estava vendo os congressos que eu estava vendo, era só o de 2024 mesmo, mas ainda não tinha lançado. Porque não vai dar para publicar com. Eu acho que não dá para publicar com, tipo, o projeto em andamento, né? Não sei. Não. E, geralmente não. Assim, meta-análise, não. Eu sei que você consegue, amiga, brincadeira. Mas vai dar Esse, certo. esse de novas tecnologias e inovações diagnósticas é legal. Eu já fui. Bacana. Pois é, Beleza. irei tentar. Tá bom. Parabéns, Então, Julinha. deixa eu fechar aqui. Duda, tu já tá na reunião? És tu? Oi, tô aqui sim. Posso apresentar? Boa noite, Pode. gente. Boa Pode ser. noite. Aí aquele mesmo esquema. Quando você for começar, você me avisa que eu cronometro, tá bom? Tá, beleza.